Que rodada insana foi essa última rodada do Campeonato Paulista. Agitou o domingão à noite, hein? E a gente vai repercutir tudo sobre essa última rodada, que foi de muita emoção. Se você está chegando agora, eu sou o Brendo Rainer e aqui a gente traz a verdade do jogo, sem enrolação, sem mentira. Então já sabem, deixa o seu like aqui no vídeo, participe aí nos comentários, deixe a sua opinião, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera, hein? Bora para mais uma resenha. É Campeonato Paulista dando o que falar na última rodada. E primeiro de tudo, parabenizar a Federação Paulista que acertou em cheio no novo formato da competição. Não que o antigo fosse ruim, já era um formato muito sólido, mas esse formato novo, além de trazer mais competitividade, trazer mais emoção, traz mais justiça falando de classificação geral. Porque para quem se lembra no formato antigo, onde tinham 4 grupos e passavam os 2 melhores colocados de cada grupo, acontecia às vezes de, poxa, uma Ponte Preta, por exemplo, já aconteceu, de terminar a classificação geral em 7º e 8º, mas no seu grupo não terminar entre os 2 melhores e ficar de fora. Então a classificação geral nessa primeira fase, muito por conta também das datas terem sido encurtadas, traz mais justiça. E aí você vê o nível de competição que poderia ter acontecido de São Paulo ter ficado de fora, Santos ter ficado de fora, Corinthians tinha chances de não ter sido se classificado, mas no final das contas, na última rodada, essas equipes conseguiram a classificação e durante a competição foi falado inclusive de Santos e São Paulo flertando ali com a zona de rebaixamento. Então, ó, parabéns Federação Paulista. O novo formato trouxe muita emoção e para quem acompanhou a última rodada, com todos os jogos rolando simultaneamente, se tinha coração, perdeu ali porque cada gol, cada lance mudava completamente a classificação geral. Mas bora lá, vamos falar então dos clubes. Vamos falar dos 4 grandes aqui, vai. A começar pelo Palmeiras, né? Palmeiras jogou contra o Guarani, já estava classificado, iniciou a partida perdendo para o Guarani, mas depois se recupera e termina, né, o jogo empatado. Mas é legal falar desse time do Palmeiras, que agora tem a chegada do Arias aí, e aí você pode imaginar um outro time para a próxima fase do Campeonato Paulista, que é a fase de mata. O Arias vem acrescentar muito nesse meio de campo. Quem sai para o Arias entrar? Aí é uma dor de cabeça para o Abel Ferreira resolver. Que não talvez um Maurício ou um Sousa, vai ficar nas mãos do Abel Ferreira. Fato é que o John Arias está chegando aí e vai elevar o patamar do time titular do Palmeiras, que se classificou e vai enfrentar o Capivariano. É legal para quem estava acompanhando os jogos simultaneamente e toda hora atualizava a tabela geral do Campeonato Paulista, que lá no primeiro tempo teve uma hora que estava dando Palmeiras e Corinthians, aí depois mudou para Palmeiras e São Paulo, depois Palmeiras e Corinthians de novo, até o finalzinho do jogo estava dando Palmeiras e Santos. Mas aí o Capivariano, com um jogador a menos, faz 1-0 contra o Botafogo de São Paulo e muda completamente o roteiro. E aí o Palmeiras vai enfrentar o Capivariano, que na minha opinião, dos confrontos de quartas de final, ele é o confronto mais desequilibrado. O Palmeiras é muito favorito nesse confronto aí contra o Capivariano. Falando agora então de Santos Futebol Clube, hein? O Santos fez uma baita goleada sobre o Velo Clube, garantiu sua classificação para a fase de mata do Campeonato Paulista, com algumas ressalvas aí. A figura desse confronto, né, foi o Neymar. O retorno dele ficou um bom tempo aí afastado, mas que entrada maldosa do jogador do Velo Clube para cima do Neymar. Cara, maldosa demais, o jogador não procura a bola em nenhum momento, nenhum momento. E aí o babaca lá que falou que se para tirar o Neymar da Copa tem que tirar logo de uma vez, pô, me desculpa, é um tremendo de um babaca. Primeiro que, se o Neymar ficar de fora da Copa do Mundo, não é necessariamente opção técnica porque o Ancelotti quis que ele ficasse de fora. O Neymar ele tem total capacidade e qualidade técnica para se garantir na Copa do Mundo. Se o Neymar pegar e focar agora, focar 100% para futebol e esquecer o extracampo, que na minha opinião é o que mais atrapalha o Neymar, ele voa, ele decola. A qualidade técnica dele é absurda e você não tem hoje no futebol brasileiro um jogador com a qualidade técnica que o Neymar tem. Você não tem, não existe. O que falta para o Neymar
é ter o condicionamento físico, é ter o ritmo de novo para ele estar apto ao modelo de jogo do Ancelotti e que a seleção brasileira exige para disputar a Copa do Mundo, para chegar em final, semifinal, enfim. Mas o Neymar ele tem condições próprias sim de ir para a Copa do Mundo. E esse lance é muita maldade. Me impressiona o juiz não ter feito absolutamente nada. Pura maldade do jogador, ele não procura a bola em nenhum momento. Mas falando da goleada do Santos, outra figura que surge aí é o Gabigol, né, que retornou, já chegou ali meio pressionado pela torcida, mas na ausência do Neymar, ele se torna uma peça-chave para momentos decisivos. É claro que a gente está falando, 6-0 contra o Velho Clube, vamos ver em clássico, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo, mas aí é claro que a camisa pesa e o Gabigol é o famoso jogador artilheiro. Ficou meio apagado ali no Cruzeiro, uma saída conturbada lá do Flamengo, mas o Gabigol, ele tem a identidade com o Santos Futebol Clube bem estabelecida e tem tudo para fazer um ano muito goleador aí com a camisa do Santos. Sei que é muito cedo para falar, mas são duas figuras centrais aí da equipe do Santos. Neymar principalmente e agora Gabigol nesse retorno aí à equipe lá da Baixada. E agora falar do São Paulo, hein? Quem lembra que há semanas atrás a gente falava do São Paulo ali flertando bem próximo da zona de rebaixamento do Paulista, falava que o início do São Paulo no Brasileiro não seria positivo por todo o cenário, toda a pressão política interna, mas bastou a saída de Casares e vem o Rafinha, que na minha opinião foi peça fundamental nessa alavancada, nessa retomada do São Paulo, mudou completamente o ambiente. Você vê um time entrando em campo com outra postura. Então, na minha opinião, passa muito pelo dedo ali do Rafinha, o trabalho que ele está fazendo nos bastidores, esse elo entre equipe e diretoria, a saída do Casares deu aquela acalmada, deu de novo um ânimo positivo para o ambiente e o São Paulo conseguiu fazer em uma sequência que tinha Flamengo, 2 clássicos contra o Santos, tinha Grêmio, conseguiu o São Paulo 5 vitórias aí nessa sequência de 8 jogos que para muitos viam como impossível do São Paulo ter mais de 3 vitórias nessa arrancada de jogos que ia ter. Ganhou do Flamengo, ganhou do Santos, ganhou do Grêmio, o São Paulo se recuperou. Mas destaque aqui para um jogador que está aí ganhando posição no time do São Paulo, que é o Marcos Antônio. Baita jogador, jogador jovem, se encaixou muito bem aí nesse meio de campo com o Danielzinho, o Pablo Maia. O Danielzinho é outro jogador que quando foi anunciado que o São Paulo tirou ele do Mirassol, um baita reforço. Motorzinho do time, jogador de intensidade, jogador veloz, e o Marcos Antônio é um jogador mais técnico, né? Um jogador de transição, de passe, de saída de bola. Esse meio de campo encaixou muito bem. E vai ficar melhor ainda, tá? Porque tá chegando no São Paulo o Cauli e o Rogério Ceni já tá chorando as pitangas lá no Bahia, porque o Cauli, ele é um baita de um jogador. O Rogério Ceni não concordou com a saída dele, mas ele tá chegando para reforçar esse meio de campo do São Paulo. Então imagina só um meio de campo com o Pablo Maia sendo esse cão de guarda à frente dos zagueiros. Você tem a opção de ter ali um Marcos Antônio, você tem a opção de ter ali um Danielzinho e você ter o Cauli construindo as jogadas, esse meio campo do último passe. E aí você pode formar um ataque também com Ferreirinha, Lucas Moura e Caleri. O Lucas Moura, ele é um baita jogador e muitas vezes ele estava jogando improvisado como meia de criação ali do São Paulo. Mas ele joga mais pelo lado direito, fazendo essa infiltração, né? Com a chegada do Cauli, o Cauli sendo esse jogador de último passe, você dá mais liberdade, você coloca o Lucas Moura mais próximo da zona de perigo, mais próximo ali do ataque. Então o São Paulo está desenhando aí um time titular muito interessante para essa temporada e afastando toda aquela pressão, todo aquele ambiente conturbado. O São Paulo está nas quartas de final do Campeonato Paulista e enfrenta o Bragantino após ganhar da Ponte Preta, que é verdade, já estava rebaixada, estava só cumprindo tabela, mas o São Paulo fez o seu dever e está nas quartas de final do Campeonato Paulista. E agora, falando de Corinthians, hein? Timão ali poderia ter ficado de fora, entrou com um time alternativo contra o São Bernardo, é verdade, mas o Timão conseguiu vencer esse jogo por 1-0, mas o que preocupou não foi nem o resultado, é a lesão de Yuri Alberto. Yuri Alberto saiu sentindo muito a posterior da coxa esquerda e hoje pela manhã o Corinthians divulgou uma nota, é uma lesão
que vai demorar um tempo para se recuperar, em média de 3 a 5 semanas. Então o Yuri Alberto praticamente não retorna para essa fase final aí do Campeonato Paulista. O Corinthians avançou, enfrenta a Portuguesa lá no Canindé e não vai ser confronto fácil, hein? Mas a saída do Yuri Alberto, ela é preocupante. E falar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto ele é uma figura importantíssima nesse time do Corinthians. Você olha lá atrás, você tem o Hugo Souza e lá na frente você tem o Yuri Alberto. Ponto. São peças fundamentais para esse time fluir e peças que foram importantes nas conquistas do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil. Mas vamos voltar no tempo, vamos voltar lá em 2024, porque antes do Memphis chegar no Corinthians, quando anunciam a contratação do Memphis, muito se falava, olha, o Memphis chegou, o Yuri Alberto vai comer banco, o Yuri Alberto não vai voltar, porque ele estava passando por uma fase muito difícil, muito conturbada. Era muito contestada também a forma como o Yuri Alberto foi contratado lá com o Duílio Monteiro Alves, naquela troca que o Corinthians deu os jogadores e ainda pagou uma quantia para o Zenit da Rússia. Então o ambiente ele era muito conturbado, era um ambiente muito negativo para o Yuri Alberto. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, quando o Memphis chega, nasceu ali uma das duplas mais vitoriosas dessa última década aí da equipe do Corinthians. Mas o Yuri Alberto, ele é um jogador admirável. A força de vontade dele, a recuperação e a volta por cima que ele deu com a camisa do Corinthians para se tornar um dos jogadores mais importantes é surreal, é inspirador para qualquer ser humano, não digo nem jogador, eu abranjo para a vida pessoal, para qualquer ser humano. E aí você achar um substituto para o Yuri Alberto na reta final do Campeonato Paulista, vai dar trabalho, vai ser muito difícil, porque hoje é difícil você encontrar um jogador como o Yuri Alberto até no Brasil, são poucos aqui no futebol brasileiro que tem as características do Yuri Alberto, esse jogador que faz gol, que decide partida. Mas aí você olha para o elenco do Corinthians, as opções que o Dorival Júnior vai ter, você olha para um Pedro Raul, que já teve a oportunidade, verdade, fez um belo campeonato pelo Ceará na temporada passada, fez gols, que é o importante, mas o Pedro Raul ele ainda não vingou com a camisa do Corinthians, e ele é um jogador mais de área, da bola aérea, aquele jogador que vai fazer a parede à frente dos zagueiros. É uma característica muito diferente do Yuri Alberto. Qual é o jogador que tem características próximas à do Yuri? O Guinegão, que não está tendo aí um bom momento com a camisa do Corinthians, isso é verdade. Mas são as peças que o Dorival Júnior vai ter para trabalhar para substituir o Yuri Alberto. E é claro que vai depender muito do perfil do jogo, o estilo do jogo, o adversário, campo. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, que é um campo mais pesado, sintético, é um jogo que exige mais experiência, provavelmente ele entra com Pedro Raul. Minha opinião é essa. Mas aí o Dorival Júnior pode ter também a opção de ter um jogador mais veloz. Você pode ter um Vitinho aparecendo aí como opção, um Caio César, que vai retornar de lesão provavelmente esse fim de semana ou no meio da semana que vem, já vai estar à disposição do Dorival Júnior. Então o Dorival Júnior ele tem opções, mas não vai ter alguém à altura do Yuri Alberto ali no ataque. Ele vai ter que partir por um esquema alternativo. Meio de campo não é um problema. Inclusive o Corinthians melhorou muito a qualidade do seu meio de campo e agora ele tem mais opções. Se você olhar para trás, você falava do meio de campo do Corinthians entre Ranieri, Martinez, Carrillo, Garro e o Bidon surgindo ali como reserva e às vezes até o Memphis sendo improvisado como meio campo ali de criação. Hoje você olha para o meio de campo do Corinthians, o Bidon é peça fundamental nesse time, impressionante a bola que o Bidon joga. Você tem o André, garoto que surgiu e também é peça fundamental. São dois jogadores que muito provavelmente vão sair na janela de meio de ano, na janela do verão europeu. Você tem também o Matheus, que veio do Fortaleza, que é assim, jogador bom. O Matheus ele é bom de bola e ele dá também uma qualidade absurda para o meio de campo do Corinthians. Então hoje o Dorival Júnior ele tem mais opções nesse meio de campo e não parou por aí, tá? Chegou aí o marroquino Labiad e o Corinthians ainda trabalha para trazer mais um meio campista para fechar os seus reforços ali de meio de campo para essa temporada. E o Timão também trabalha no mercado ali atrás de mais um ponta. Trouxe o Caio César, que na avaliação de muitos já está dando certo e vai continuar dando certo, mas entende-se a equipe de scout do Corinthians que precisa de outro jogador com as características do Caio César para atuar do outro lado do campo. Mas o meio de campo do Corinthians, é verdade, está cheio de opções e o Dorival Júnior vai esboçar aí, talvez, com essa saída do Yuri Alberto, por que não povoar mais esse meio de campo?
deixar mais o Garro ali à frente, o Memphis com o Vitinho ou com o Caio César, ou fazer um atacante 5 meio-campistas, enfim, é um quebra-cabeça para o Dorival Júnior resolver. Mas o fato é, Yuri Alberto vai fazer falta nessa reta final de Campeonato Paulista. E falando de reta final, vamos analisar aqui agora os confrontos, né? Quem tem a vida mais fácil, quem tem vida mais difícil. Como eu já adiantei aqui no início do vídeo, na minha opinião, o confronto mais desequilibrado é Palmeiras e Capivariano. Palmeiras é muito favorito, disparadamente favorito. Se o Palmeiras é eliminado para o Capivariano, é uma zebra daquelas, zebra de Madagascar, literalmente, tá? Mas os outros confrontos a gente vê ali um baita de um equilíbrio, tá? Minha opinião, confronto mais difícil vai ser Novo Horizontino e Santos, tá? O Santos não vai ter vida fácil contra o Novo Horizontino, até pela campanha do Novo Horizontino, o primeiro colocado. Então, dos grandes, para mim o Santos é o que vai ter mais trabalho. Duelo muito, mas muito equilibrado também entre Bragantino e São Paulo. Não vai ter vida fácil o São Paulo, mas o São Paulo vem dessa ascensão, dessa retomada aí depois de momentos críticos com a política interna do clube, mas ainda assim vejo o São Paulo com um pequeno favoritismo diante do Bragantino. Falar de Corinthians e Portuguesa, porque o Corinthians não vai ter vida fácil. Se engana quem acha que o Corinthians já está classificado. Tudo bem, pô, o Corinthians é atual campeão da Supercopa do Brasil, é atual campeão da Copa do Brasil, mas a Portuguesa vem surgindo como a grande surpresa dessa edição do Campeonato Paulista de 2026, tá? Excelente campanha da Portuguesa, chegando às quartas de final. É legal ver um clube tão histórico como a Lusa nas quartas de final, fase de mata do Campeonato Paulista. Já tem um tempo que a gente não via isso e vai dar trabalho para o Corinthians, porque está sendo a surpresa. Ganhou de São Paulo, ganhou do Mirassol. Dos times da Série A que a Portuguesa enfrentou, só perdeu para o Palmeiras. E detalhe, tá? Perdeu para o Palmeiras com um a menos, porque enquanto tinha 11 jogadores da Portuguesa em campo, o jogo estava 0-0. A Portuguesa teve um jogador expulso, aí o Palmeiras abre o placar e ganha a partida por 1-0. Mas a Portuguesa vem dando trabalho aí sim para os clubes da Série A, principalmente nessa primeira fase de Campeonato Paulista, e eu acho que não vai ser diferente na fase de mata. Corinthians vai ter trabalho lá no Canindé, tem a baixa do Yuri Alberto, então o Timão vai ter que entrar aí ligado nesse duelo contra a Portuguesa. E para mim, a decepção, claro, dessa edição do Campeonato Paulista foi o Mirassol. Por toda a expectativa que a gente depositou no Mirassol, pela brilhante campanha que fez no Brasileirão, mas era inevitável também, né? Pela brilhante campanha era se esperado saídas, como teve muitas saídas ali de jogadores importantes do plantel do Mirassol, temporada nova, calendário mais apertado, várias competições, era natural que esse rendimento ele iria cair, mas não esperava que o Mirassol iria ficar de fora da fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Imagina só o Mirassol no lugar do Capivariano. Aí a gente teria 4 confrontos equilibradíssimos. Mas então, Mirassol, para mim, a grande decepção dessa edição do Campeonato Paulista, e a Portuguesa, a grande surpresa. Mas eu quero ouvir tua opinião agora, hein? O que você acha desses confrontos de quartas de final do Campeonato Paulista? Quem vai se classificar? Quem tem o favoritismo maior? Realmente é o Palmeiras? Santos vai ter vida mais difícil? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça, hein? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades.